Olá, paz, amados irmãs e irmãos, paz do Senhor esteja com todos. Hoje estamos celebrando o Dia da Bíblia, né? Um dia para honrar e reconhecer a palavra de Deus em nossas vidas, né? Mais do que um livro antigo, a Bíblia é um farol, um mapa e um alimento para a nossa alma. Meu desejo hoje, nessa mensagem, é que, ao final dela, cada coração aqui que esteja ouvindo esta mensagem seja inundado, né, pela vontade, por uma nova paixão para desvendar os tesouros que ela contém. Amados, vivemos hoje num mundo de constante informações, ruídos e distrações. Muitas vezes, em meio a essa avalanche aí de informações nesse mundo moderno que vivemos, né, deixamos de lado aquilo que realmente mais importa, que é a voz de Deus, né? A Bíblia não é apenas um conjunto de histórias ou regras, é a revelação de Deus para a humanidade. É sua carta de amor de Deus para cada um de nós. Então, eu queria aqui, amados, nesse tempo de meditação, escrever aqui 5 tópicos, porque deveríamos dedicar um tempo à palavra de Deus no nosso dia a dia tão corrido. Por que devemos dedicar um tempo para a Bíblia? E é esse o objetivo desta mensagem, né? Já comemorando o dia da Bíblia, como hoje nós comemoramos junto na nossa igreja, no culto de domingo, com a pastora Cidinha pregando também sobre essa mensagem, né? Então aqui eu queria dissecar aqui para vocês, trazer 5 tópicos para meditação e inspiração para lermos a palavra de Deus. Primeiro, a Bíblia, nossa lâmpada para o caminho e luz para os pés. Versículo chave, bastante conhecido no meio cristão, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O desafio da escuridão. Assim como em um caminho escuro, a vida nos apresenta incertezas, dúvidas e decisões difíceis, né? Sem luz, obviamente, tropeçamos e nos perdemos. Então, voltando aqui, sem luz, nos perdemos. E a Bíblia é o quê? Iluminação divina, é a palavra de Deus. Ela é essa luz que nós precisamos. O desafio, nosso dia a dia, na escuridão, no meio de dúvidas, nós temos que lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é luz para esse tempo, para esse momento, para os dias de escuridão, para os dias de desinformação, né? Ela não apenas ilumina o próximo passo, porque é lâmpada para os nossos pés, mas também revela a direção que devemos caminhar, né? O propósito maior, luz para o caminho. Ela, a palavra de Deus, nos mostra o quê? O caráter de Deus, seus planos e sua vontade, impedindo dessa forma que andemos em trevas espirituais e morais. Diante de uma escolha, né, uma tentação ou um dilema, a Bíblia nos oferece clareza e sabedoria divina, né? Ela é prática, né? Devemos lembrar então, o primeiro ponto aqui para destacar, a Bíblia é luz para os nossos caminhos e por isso que devemos ler, obtermos dela direção, né, do que fazemos, quando fazemos, porque ela revela o caráter de Deus e ao conhecermos o caráter de Deus e seus planos para as nossas vidas, ela certamente nos dará direção. Porque a gente se sente perdido, muita informação, amados, leia a palavra de Deus, porque ela será luz para abrir seus caminhos, luz para abrir seus olhos, discernir e tirar as dúvidas daquilo que você tem, dúvidas sobre o porquê está aqui nesse mundo, né? Deus, nosso Criador, revela pela sua palavra. Segundo tópico, a Bíblia é fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim, e foi lida essa passagem hoje, no dia da Bíblia, na nossa igreja, né?
Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para rearguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quer motivo maior para ler a Bíblia, para reservar um tempo de ler a palavra de Deus no nosso dia a dia? Ela é fonte inesgotável de conhecimento, né? E aqui a própria palavra de Deus fala, ela é divinamente inspirada, ela é fonte que vem direto do Senhor, do seu Criador, do nosso Criador, proveitosa para tudo. Sabedoria terrena ou sabedoria divina? O mundo hoje oferece conhecimento, muito conhecimento, né? Mas a Bíblia nos dá sabedoria. E a aplicação correta desse conhecimento, a capacidade de viver de forma justa e prudente. É isso que a palavra de Deus nos oferece, nos dá sabedoria, que além de conhecimento, a palavra de Deus nos dá a forma correta de aplicar esse conhecimento, o que nós aprendemos no dia a dia no mundo, mas ela nos dá direção, capacidade de viver de uma forma justa e prudente, né? A Escritura, diz a palavra que lemos, né, é útil para nos ensinar a verdade, né? Para nos confrontar com os nossos erros, com os próprios erros, para corrigir os nossos desvios e para nos instruir em toda a justiça. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, obviamente nós vamos ver exemplos, né, e ensinos do Senhor Jesus que, por vezes, vai contra os nossas vontades, nossos sentimentos. Por isso que ela é útil. Ela nos confronta, nos traz e esclarece conhecimento. O que temos é que aprender e praticar esses ensinos. Ao mesmo tempo, ela traz verdades e verdades que muitas vezes que vai contra a nossa vontade. Por isso que a palavra de Deus é inspirada, porque ela nos mostra quem Deus é e quem somos. E ao mesmo tempo nos ensina a como viver corretamente segundo a vontade de Deus, né? Então, e ela, como lemos aqui nessa passagem de 2 Timóteo, ela nos prepara para toda boa obra, né? Ela nos equipa, nos aperfeiçoa, nos capacita para viver uma vida que agrada a Deus, né? E que seja útil também para quem? Para aqueles que vivem ao nosso lado, para o próximo. Por isso que a palavra de Deus é tão rica, para que possamos viver de forma correta, porque ela nos mostra como devemos comportar perante a Deus e perante aos demais, ser de testemunhas do Senhor. E por isso que a palavra de Deus é útil para nos ensinar como sermos corretas testemunhas, né? Então a palavra de Deus, ela é útil para toda a área da nossa vida. A Bíblia, né, ela nos traz um toque de sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Por isso que é importante dedicarmos um tempo para a leitura da palavra de Deus. Terceiro tópico, né? Ao ler a palavra de Deus, nós temos o que? Um encontro pessoal com o autor da vida, o Deus vivo. Veja que diz João capítulo 1, verso 1. No princípio, ele era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. A palavra de Deus. Deus se fez carne, né? E carne e fez o verbo. A sua palavra viva veio até nós através do Senhor Jesus, né? Olha a importância de lermos a palavra do próprio Senhor. Ele era o verbo, ele era a palavra. E a palavra sempre esteve com ele. E o verbo era Deus. O verbo é a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz assim, porque a palavra de Deus, também lemos esse versículo hoje, culto de domingo, no dia da Bíblia, né? Hoje, dia 14 de dezembro de 2025, nós lemos esta passagem também, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
mais do que letras, a Bíblia é espírito de vida. A palavra de Deus é espírito de vida. A Bíblia não é um livro morto, é a palavra viva de Deus. Ao lê-la, estamos lendo texto, não estamos lendo apenas textos antigos, mas nos conectando com o próprio Deus, o seu autor. Ao ler a palavra de Deus, nos conectamos com o próprio autor da vida, né? E ela também é a revelação do caráter de Deus. Através da palavra de Deus, na Bíblia, conhecemos a sua santidade, a santidade de Deus, né? E o seu amor, sua justiça, sua misericórdia, e entendemos seus planos e seu coração para a humanidade, para nós individualmente, para cada um de nós. Podemos conhecer a vontade de Deus, né, para cada um de nós, porque ao ler nós conhecemos a revelação de quem Ele é, de quanto Ele é santo e quanto devemos seguir a sua santidade. E a palavra de Deus que faz discernir, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes e que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Através da palavra de Deus, ela nos revela a nós mesmos. Que interessante, é espelho. É como se nós estivéssemos, ao ler a palavra de Deus e orando ao Senhor, Senhor, revela-me, quero ler a Tua palavra, me traz entendimento, discernimento. Essa é a oração que devemos fazer em espírito ao ler a palavra de Deus. E aí é como que nós estamos vendo um espelho, quem somos, né? Como somos falhos, como devemos, né? Onde erramos. Isso tudo a palavra de Deus também revela, se prestarmos atenção, meditando, mastigando cada passagem com calma, com paciência, dedicando-se ao entendimento do contexto. Deus vai mostrando sua vontade, Deus vai mostrando quem somos, né? E nós vamos recebendo uma paz, porque reconhecendo que erramos, reconhecemos que devemos pedir perdão. É isso que a palavra de Deus faz. Ela discerne tudo o que está dentro de nós, nos mostra e nos revela. Por isso que ela é viva. Né? A gente pode estar, às vezes, falando assim, puxa, existem livros tão abençoados, livros bons, leituras variadas que existem aí, que as pessoas leem, têm o sentimento de ter, né, gostado, ter conhecimentos, adquiriu conhecimentos, gostou, né? Mas são conhecimentos que passam, e a palavra de Deus nunca vai passar. Ela é eternidade, e através dela nós temos outros conhecimentos verdadeiros de quem somos, do que devemos fazer, né? Então a palavra de Deus, ela ao ler, nós temos um encontro pessoal com o Senhor, e ela nos traz quem é Deus e quem somos, porque ela nos revela tudo isso. E é importante, não é? A gente meditar diariamente e poder saber quem somos, né? Um outro tópico aqui, né? A Bíblia é promessa de esperança e conforto em tempos de adversidade. Por que devemos ler a palavra de Deus no nosso dia a dia? Porque ela nos traz esperança, ela nos traz conforto em tempos de adversidade. Romanos 15, verso 4 diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A palavra de Deus, ela foi escrita para que fôssemos ensinados. Ela foi registrada. Deus revelou, escreveu e registrou tudo para que nós tivéssemos conhecimento e pela paciência e consolação tenhamos esperança. Pela paciência e consolação das Escrituras, pela paciência que a Escritura nos ensina, pela consolação toda que as Escrituras revela sobre momentos, situações, tudo que está registrado na palavra de Deus é para que tenhamos esperança, né?
Isaías 48 diz assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. O vento da inconstância. Tudo na vida é passageiro, concorda? Notícias, tendências, até mesmo os nossos sentimentos, passageiros. Tive um sentimento tão legal quando eu li aquele livro, que é um livro cristãos ou não cristão, mas a palavra de Deus permanece para sempre, né? Então, por que eu vou ler a palavra de Deus? Porque lá eu vou ter conhecimento, lá eu vou me suprir, me alimentar de sentimentos, de conhecimento, de esperança que se revelam a eternidade, que nos traz esperança. Por isso que o cristão é um cristão. É feliz, apesar de adversidade, ele está sempre constante, né, firme. Tem problemas? Tem dificuldades e chora? Sim, mas sua fé, sua constância não é abalada. Porque nós vemos exemplos e escutamos testemunho de cristãos que, apesar de problemas e sofrimentos, sempre mantiveram um bom testemunho. Olhamos para aquela pessoa, ela é diferente. Aquela pessoa, apesar de ter passado por um problema de morte na família, morte no meio, perdas, mas ela manteve serena. Sim, chorou, se magoou, mas se manteve sempre firme nos propósitos da igreja, na palavra de Deus, nos ensinos. Por quê? Porque ela é aquela pessoa que está constantemente lendo a palavra de Deus, firme na palavra de Deus. E eu, dizendo isso, obviamente você vai lembrar de exemplos. Sempre que nós falamos disso, será que isso é verdade? Testa. Olhem pessoas que leem a palavra de Deus e que não leem. Como que eu vou perceber? Percebo pelo posicionamento, pelo caráter. Aquela pessoa, aquela senhorinha que vai estar sempre na igreja, quietinha, mas está lá firme. E a gente às vezes não conversa, olha distante, e quando você tem um momento de conversa com ela, aquela senhorinha que está sempre na igreja, vai falar com ela, você vê a fé inabalável, né? De exemplos de filhos, de parentes que têm sofrimentos, mas que ela está sempre firme, falando da palavra de Deus, que ela ama a Deus. O que tem de diferença naquela vida e em outras vidas que estão na igreja? É a leitura, a perseverança na palavra de Deus. Isso nos traz constância, firmeza na fé. Por isso da importância da leitura da palavra de Deus, né? Porque ela é âncora para a nossa alma, que anotei. Em momentos de dor, de perda, de medo, a Bíblia nos oferece o quê? Um porto seguro. Suas promessas de cuidado, de consolo, de força e de uma esperança eterna são âncora que estabiliza a nossa alma. Na leitura da palavra de Deus, nós vemos muitos exemplos. Eu citei aqui de irmãs, né? Aquela irmã de coque, né? Que a gente brinca, né? Aquela irmã de cabelinho branco, coque, está lá sempre firme. É um grande exemplo. Mas tem jovens aí que, né? Às vezes crianças que estão lá, não estão lendo a Bíblia, mas estão lá na palavra de Deus, indo no cultinho, ensino da palavra, já estão sendo formados no seu caráter pela palavra de Deus. Já começa a fazer diferença na sua vida, porque está ouvindo a palavra de Deus. Aquilo que está aqui. Isso faz a diferença. E por fim, a Bíblia é poder transformador para as vidas e corações. Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De repente você está lendo a palavra de Deus, caiu em Romanos, capítulo 1, 2, e caiu lá no capítulo 12, e não se conforme com o mundo. Olha só,
Deus está te falando isso. Quando você está lendo e você, se estiver percebendo meio com sono, você caiu em Romano 12:2 e não se conforma com o mundo, aí você acabou não prestando atenção. Aí por isso que você tem que ler todo dia, porque outro dia você vai ler de novo e você vai prestar atenção. E um dia, e é isso que a Bíblia tem, ela é viva. Se a gente tiver oração, espírito de oração, lendo a palavra de Deus com atenção, você lê um versículo aqui, uma palavra pode transformar a sua vida e outras vidas que estão ao seu redor. Esse é o poder transformador, porque é a palavra de Deus. Né? Tiago 1:22 diz assim, e sede, que é outra coisa importante aqui, recado importante para a gente fechar a nossa mensagem, da importância de ler a palavra de Deus. Olha que a própria palavra nos ensina, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. É de dentro para fora. Né? A palavra de Deus tem o poder de nos transformar de dentro para fora. Né? Ela renova nossa mente e desafia nossos pensamentos e molda o quê? O nosso caráter. Porque devo ler a palavra de Deus? Porque ela é transformadora para as nossas vidas. Porque ela nos transforma de dentro para fora. E olha o que ela fala, né? Não apenas ouvintes, mas praticantes. A verdadeira transformação não vem apenas de ouvir ou ler a palavra de Deus, mas de praticá-la. Colocar em ação os princípios bíblicos é o que realmente muda a nossa realidade. Amados, a palavra de Deus é alimento. E alimento, você tem que se alimentar todo dia, porque se não acontecer, você vai sobreviver, vai continuar vivendo, vai ficar subnutrido, daqui a pouco você vai ter problemas de saúde e vai morrer. A pessoa decidiu ir para fazer exercícios físicos. E aí começa a fazer 1 dia, 2 dias, mas não vai mais. Uma academia, fazer musculação, ganhar músculo, ficar tonificado. Isso é bom para a saúde, tem a questão estética, mas é muito importante para a saúde. Mas se você sabe que é importante fazer exercício, faz uma vez, mas depois não faz mais, não faz corretamente, isso é praticar. Né? E não vai com constância, né? Se mantém constante numa academia, você não vai ganhar músculos. Você não vai ficar tonificado, vai ficar bonito, vai ficar tonificado, saúde, porque toda essa parte de musculação faz o que? A circulação melhora, tudo melhora, né? O metabolismo melhora a sua longevidade. O que eu quero dizer comparando isso com praticar a palavra de Deus? Uma coisa é eu querer ser uma pessoa diferente. Puxa, não estou contente comigo mesmo, quero ir numa academia para mudar a minha aparência. Mas eu fico lendo, vendo vídeos e não pratico exercício, não faço corretamente. Assim é quem pratica a palavra de Deus. Ler, meditar, adquirir o conhecimento, mas o mais importante para você se transformar, que ele começa a transformar a sua vida e você, quando você chega um momento que você já não é natural, você acaba querendo praticar, fazer o bem, fazer a obra de Deus, participar de atividades da igreja. Isso é sendo praticante porque isso edifica, fortalece o seu convívio no meio cristão. Quão bom e agradável é que o irmão viva em união, né? Super importante. Quem se submete à palavra de Deus experimenta uma mudança profunda, tornando-se uma nova criatura em Cristo, com novos valores, novas perspectivas e um novo propósito. Nesse dia da Bíblia, amados, fechando aqui nossa mensagem, meu convite é simples, mas profundo. Leia a Bíblia. Faça dela seu alimento diário. Assim como precisamos de pão para o corpo, precisamos da palavra para a alma. Dedique um tempo específico, né? Mesmo que seja por apenas 5 ou 10 minutos por dia. Apenas comece, né? Tem uma palavra que fala no meio aí de quem vai fazer exercício, apenas vai, apenas comece, apenas vai, apenas abra a palavra de Deus. Mas lembre uma coisa importante,
Aprendemos sábado, culto muito abençoado na nossa igreja. Sábado ontem, dia 13 de dezembro, né, o culto de aniversário com mensagem do pastor Anselmo, irmão do pastor Carlinhos, sobre a importância de discernirmos o mundo espiritual. Discernir, vivemos no mundo, mas temos o mundo espiritual, né? Então, ore, porque ao ler a palavra de Deus, estamos adentrando no mundo espiritual. Estamos lendo. Não gostam de ficção, filmes aí mirabolantes de ficção? Nós estamos lendo aqui um mundo que não vemos, né? Sobre o mundo espiritual, que é a palavra de Deus. Porque vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Como assim? Somos seres espirituais, criados por Deus. Porque a eternidade é em espírito com o Senhor, né? Teremos essa eternidade. Temos que discernir. Olha, então, antes, leia com oração, peça a Deus que abra o seu entendimento, que revele a sua verdade, que Ele fale diretamente ao seu coração. Lembre disso ao ler a palavra de Deus e pratique o que aprendeu, né? Não deixe que as palavras permaneçam. Fechando aqui, a Bíblia é mais do que um livro. É a voz de Deus ecoando através dos séculos para nos alcançar hoje. A voz de Deus ecoando por séculos para nos alcançar e alcançar, te alcançar, né? Ela é o manual do fabricante para a vida, a bússola para a nossa jornada e a promessa da vida eterna. Olha só, amados, a Bíblia é o manual do fabricante para a vida, bússola para a nossa jornada, nossos caminhos nessa vida terrena, né? E também a promessa para a vida eterna. Por isso, olha quão importante o que é a Bíblia, né? Que hoje e todos os dias eu desejo possamos abraçar esse tesouro inestimável e permitir que ele transforme cada aspecto das nossas vidas. Que a fome e a sede da palavra de Deus cresçam em nossos corações. Amém? Deus abençoe e até mais.